A gente quer meditar no Evangelho e eu quero pedir para você abrir a Bíblia no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Em algumas traduções está mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos tua graça, o teu amor e a tua bondade. O Senhor é o bom pastor que nos apacenta, que alimenta a nossa alma. Tu és o pão vivo. O Senhor é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Que o teu Espírito de vida, o teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento para o teu Evangelho, para as Escrituras, e possamos ser edificados e fortalecidos e amadurecidos na fé, na comunhão com o Senhor. Em teu nome te pedimos. Eu quero falar com vocês hoje, nessa manhã, sobre o seguinte tema: a relativização da fé em Jesus. E para isso eu quero iniciar conceituando uma ideia que é muito forte hoje, que é o relativismo. E o que é o relativismo? Ele é uma postura de interpretação da realidade que ele sugere que tudo deve ser encarado segundo o conceito de relatividade. Ou seja, a maneira de perceber, a percepção de determinado fenômeno, de acontecimento, ela está condicionada à realidade daquele que vê o fenômeno, daquele que vê aquilo acontecendo. E, portanto, isso não pode ter a ideia de que existe uma verdade absoluta. Não existe algo como uma conclusão válida para um plano geral, mas só particular. A verdade, ela vai ser particular, não há algo absoluto ou universal. Então, em outras palavras, a verdade no relativismo é aquilo que eu percebo como verdade, como eu vejo a verdade, independente da opinião alheia, da opinião de alguém, independente das conclusões obtidas por outras pessoas. E aí, o que é verdade então para mim, pode não ser verdade para o outro. E isso não importa. O importante é que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. E assim, como eu não pretendo impor o meu conceito de verdade a ninguém, também eu não aceito que ninguém se apresente ou imponha a sua interpretação de verdade para mim. Então isso seria assim uma espécie de cada um na sua filosófico. Você na sua, eu na minha, você com a sua verdade, eu com a minha, porque não existe então uma verdade absoluta. E a própria verdade, esse conceito de relativismo que nós estamos falando, ele está dentro de algo maior, faz parte de algo maior do mundo que nós vivemos. E esse algo maior, aonde está dentro esse relativismo, é o que é chamado de secularismo ou secularização. Por isso que eu li esse texto do apóstolo Paulo, porque quando ele diz aqui no
versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ele está falando, não vos conformeis com este século. De certa forma, Paulo estava falando de uma secularização do seu tempo. Apesar desse conceito, dessa ideia ser recente, ele está falando, quando ele fala assim, não vos conformeis com este século, ele está falando de uma secularização do seu tempo. E ele está alertando a igreja da época, porque também havia uma certa forma de secularização, talvez com outros moldes, com outras ferramentas, com outros aspectos diferentes do nosso, mas tinha. E ele fala, olha, não vos conformeis, vocês não podem se amoldar, vocês não podem tomar essa forma. Por isso Paulo diz assim, olha, ele vai dizer, quando ele fala século, que lá no original vai ser aion, ele está falando o seguinte, olha, vocês não se peguem a forma da maneira de pensar, do sistema o qual nós vivemos, que está intimamente ligado e associado a uma dimensão humana que está associada ao pecado e ao afastamento de Deus e da sua vontade. É isso que ele está dizendo. Então, ele traz esse alerta. E aí, a gente acha que secularização são coisas que surgem aparente, que são tão óbvias, e a gente quer falar, olha, é secularização que está entrando na igreja, porque alguém veio de bermuda, ou o cara que fez uma tatuagem, aí a gente acha que secularização são essas coisas aparentes. Mas o que Paulo estava falando era outra coisa, que acontece de maneira mais sutil, em forma de conceitos que vão entrando na mente e vão moldando a mente, de uma maneira sutil. Então, eu quero falar com vocês e destacar pelo menos 2 aspectos da secularização que tem atingido a igreja nos nossos dias. E que a gente não percebe, as pessoas não percebem, porque acham que secularização são coisas óbvias e palpáveis. Então, primeiro, qual o aspecto da secularização que tem atingido a igreja hoje, nos nossos dias? Então, o secularismo, ele diz não a Deus e sim a Mamon. Diz não a Deus e sim a Mamon. A Bíblia fala no Evangelho, Mamon ali é uma referência ao Deus das riquezas. Então seria a riqueza ou o dinheiro, ok? Essa questão materialista, consumista. Então o secularismo, ele diz não a Deus e sim ao que a Bíblia chama de Mamon, ao Deus das riquezas, do consumo, ok? O dinheiro. O próprio Evangelho vai dizer nas cartas em Timóteo, vai estar escrito lá que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não o dinheiro em si, mas o amor a ele, alertando desse perigo. Então esse é um aspecto do secularismo. Então, um aspecto importante esse, no qual a igreja de hoje ela tem secularizado, ela tem sido secularizada nesse aspecto. O quanto lidar com essa questão materialista de obter riquezas, o dinheiro, as finanças, a igreja tem sido secularizada. Esse aspecto sutilmente não está entrando,
mas já entrou. E lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o profeta Isaías, ele fez um alerta para o povo que estava já enlaçado e envolvido com essa mentalidade materialista de obter riquezas e de adquirir e adquirir e conquistar. Isaías, já 700 anos antes de Cristo, fez um alerta, e ele vai dizer assim para Israel: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como os únicos moradores da terra. Uma advertência que Isaías, sendo usado por Deus, estava fazendo para o povo de Israel ali na Antiga Aliança, com a mentalidade de conquistar e de ter. Então, esses homens que Isaías está fazendo essa advertência, que ele fala esse ai, eram pessoas que iam comprando todas as casas e todos os campos, até que eles se tornassem os únicos donos, até que eles se tornassem realmente os donos e ricos e cheios de posses. Então eles poderiam olhar para suas propriedades e dizer para si mesmo: tudo isso é meu, eu tenho, é meu, eu conquistei riquezas. E aí, parece que o desejo humano, ele não se satisfaz enquanto existe algo que ele ainda não possui, algo que ainda não é dele. Isso que vai impulsionando, vai alimentando esse consumismo, essa visão da conquista. Isso pode ser chamado do quê? O que é esse desejo? De ter mais do que os outros, de ter acima dos outros. O que é essa sensação que domina o ser humano e faz ele ter vontade de possuir coisas mais e mais e mais? Isso tem um nome. Isso se chama secularismo, secularização. E aí, infelizmente, esse desejo tem feito parte da vida de muitos crentes, porque é muito forte esse tipo de ensino hoje, porque sutilmente esse conceito de secularização já entrou nas igrejas, e os crentes estão fazendo parte disso, deste desejo. Eles têm sido contaminados pelo desejo de possuir, de ter e de comprar. E a fé em Jesus, entre aspas, ela se tornou apenas um pretexto para isso. Só um pretexto. A fé em Jesus se tornou um pretexto. Se usa o nome, se usa os termos, se usa a Bíblia, com o pretexto de propagar esse conceito do secularismo, que é o de ter, o de possuir. Então isso já entrou sorrateiramente, já está. E a fé é pretexto. Tenho fé em Jesus, mas o pretexto é eu conquistar a minha empresa, o meu carro, a minha casa, e isso é secularismo. Secularismo, já impregnado, se tornou o fim em si mesmo. A gente trabalha para ter as coisas, claro, mas o conceito secularista torna a coisa o fim em si mesmo e usa a fé em Jesus como pretexto para autenticar o que se está levando de mensagem que não é do Evangelho. E aí, Jesus vai dizer o seguinte, lá em Mateus 6, 24.
ele vai dizer o seguinte, no Evangelho: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso que Jesus estava dizendo. E riquezas, quando estava falando, Jesus dizendo as riquezas, lá o termo vai dizer mamon, que as pessoas entendiam como riqueza, que era o Deus das riquezas. Então esse é um aspecto do secularismo que já influenciou a igreja. Essa questão do ter, essa questão da riqueza, essa questão materialista, essa questão consumista, essa influência forte do secularismo já impregnou, está dentro. E Paulo, escrevendo, e essas palavras ecoam através dos séculos e chegam no século 21, e diz: e não vos conformeis com esta secularização, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela consciência do Evangelho, um Evangelho selado na sua consciência. O segundo aspecto do secularismo que já influenciou a igreja é que, para o secularismo, o que importa é que funcione. Para o secularismo, o que importa é o que funcione. E isso já impregnou. Quem nunca ouviu a expressão "o fim justifica os meios"? Já ouviram essa expressão? O fim justificam os meios. E esse conceito ele tem sido muito usado em diversas igrejas. Não importa se a mensagem pregada é a do Evangelho verdadeiro. O que importa é que venham novos membros. O importante é que venham pessoas. E dentro da concepção secularista, que venham pessoas com dinheiro no bolso. E essa ideia de fazer qualquer coisa para atingir determinados objetivos, ela tem um outro nome bonito, que está dentro do nosso tempo, que se chama pragmatismo. E o que é isto? Esse pragmatismo ele é algo bem secular e muito evidente no nosso tempo. O que é a ideia? O pragmatismo ele ensina que pensamentos, ideias e ações só têm valor se ele tiver consequências práticas. Assim, não há qualquer conjunto fixo teórico de valores. O que importa é algo que tenha uma consequência prática. Ele tem que ser prático, ele tem que dar um resultado prático. A igreja, ela tem sido grandemente influenciada pelos conceitos pragmáticos do secularismo nos nossos dias. Como que é isso? Se algo funciona, então é verdadeiro também para a igreja. Se a igreja enche, então não importa que meios estejam sendo usados para isso, pois está dando certo. Então, se houve o pragmatismo, então é a vontade de Deus. Houve o resultado prático, então Deus está no negócio. Esse é o pensamento.
A vontade divina, ela já não é algo explícito e objetivo, mas é perfeitamente adaptável às situações. Então, o que realmente importa não é o princípio da presença de Deus, da presença santa de Deus, quem dita as regras. E nem o que está escrito na Bíblia, o que está nas Escrituras, mas é aquilo do ponto de vista humano, pragmático. Deu resultado? Então valeu. Não importa o que as Escrituras dizem, não importa se Deus está aprovando ou não. O que importa é que dê resultado, em números. Esse é o pensamento pragmático, do pragmatismo, da secularização que a gente vive. E aí, esse pragmatismo que está em voga e que já entrou na igreja, ele não tem compromisso com o Evangelho, não tem compromisso com as Escrituras, e despreza o Evangelho e despreza a verdade bíblica como uma fraca estratégia de mercado. O que o Evangelho é na sua essência? O que a Bíblia, o que as Escrituras ensinam em sua essência? Dentro desse contexto do pragmatismo, dentro disso, o Evangelho é uma fraca estratégia de mercado. Porque ele não vai dar os resultados que a secularização quer que dê. A leitura que faz de resultados. Diante de tantas denominações, de tantas igrejas, e numerosos templos espalhados em muitos lugares, e aí o que precisa? Estratégias, algumas estratégias a fim de vencer a concorrência. Tem rua, por exemplo, lá no bairro que eu moro, tem rua que tem uma igreja embaixo, num salão, e outra igreja em cima, no mesmo endereço, e mais tantas na mesma rua. Então a concorrência é demais, e a pressão por conseguir novos números são enormes. São enormes. A concorrência é grande para atrair pessoas. Então, diante da diversidade dos meios usados para isso, a gente vai se deparar com algumas coisas, com algumas práticas para se ter o resultado que são claramente contra o Evangelho. Quero destacar duas aqui, porque o tempo não vai nos permitir, que é a superstição e a crendice, que são duas estratégias usadas nos nossos dias para atrair pessoas. O que é a superstição? Crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, um temor a coisas inócuas ou inofensivas, a depositar confiança em coisas absurdas. Isso é superstição. Crendice. O que é a crendice? Crença popular absurda, sem nenhum fundamento, seja ele bíblico, científico, sem fundamento, que não tem respaldo algum. Isso é crença. Tanto a superstição quanto a crendice, ambas são usadas em nossos dias como ferramentas de distorção do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos são ensinados hoje a pensar que as suas práticas supersticiosas e crendices seriam a fé bíblica ou a fé do Evangelho. Mas a fé genuína em Jesus, no Jesus
do Evangelho em nada se relaciona com essas duas coisas, com a superstição e com a crendice, com essas práticas. Por exemplo, nós temos exemplos de superstição e de crendice que estão fortes nos nossos dias. Porque o povo brasileiro, nós somos um povo supersticioso. O Brasil, o pessoal tem a mania de falar que o Brasil é o maior país católico do mundo ou da América Latina, mas a nossa prática, a prática do brasileiro, de uma forma geral, é uma prática supersticiosa. O povo brasileiro, em sua prática, é um povo mais supersticioso, mais espírita do que propriamente católico. Então, quais são exemplos que nós temos aí hoje? Óleo ungido para ungir coisas materiais, casas, móveis e carros, camisas ou toalhas com nó, que se dá o nó, aí se tira o nó, aí tirou a coisa ruim, desamarrou a coisa ruim, vassoura ungida para varrer o mal da casa, rosa ungida, copo com água, colocar a mão na TV para receber algo, o lenço consagrado, água mineral consagrada, e assim vai. São diversas coisas que a gente poderia elencar aqui, que faz parte dessa superstição e da crendice, e que a gente não associa com a secularização, que tem a ver com o pragmatismo do nosso tempo, porque tudo isso é feito com uma prática para se obter o resultado esperado, que tem a ver com números de pessoas ou de grana. Então a gente não associa isso como secularismo. A gente quer associar o garoto que entrou na igreja com piercing no nariz. Quer falar, é secularismo entrando na igreja. O cara ouviu a música do Gil, do Caetano, é o secularismo entrando na igreja. É isso aí. E a coisa sutil já entrou, e os crentes não perceberam. A fé do Evangelho. Qual é a fé do Evangelho? A fé do Evangelho, ela não é produzida por crendices ou superstições. Ela não vem da cultura e nem da emoção circunstancial. Mas a fé do Evangelho, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A fé do Evangelho não vem pelas ações pragmáticas religiosas, mas do ouvir a palavra de Deus. A fé do Evangelho, ela não se relaciona com amuletos, ou seja qualquer tipo de amuleto, de objetos e teorias que distorcem o Evangelho, que distorcem as Escrituras. As bênçãos não são alcançadas na compra de objetos e de lembrancinhas ou brindes que exploram as almas cansadas e oprimidas. Essas coisas produzem superstição e crendice. A fé que nos leva à salvação em Cristo é a fé que faz perseverar na verdade bíblica, na verdade do Evangelho, na verdade que é Cristo. E é essa verdade do Evangelho, da graça de Jesus, que nos proporciona bênçãos gratuitas, que nos proporciona favor imerecido, sem nada a ser cobrado de volta. O fundamento da fé do cristão está em confiar na pessoa de Cristo.
Se você colocar, alguém te ensinar a colocar a fé em qualquer outra coisa, objeto ou qualquer outra coisa, água, sei lá o que for, isso é relativizar a fé em Jesus. Se alguém vai te ensinar a usar a fé em Jesus para que você se torne rico, por causa dessa fé em Jesus, isso é relativizar a fé em Jesus. Relativizar a fé em Jesus. Não precisa então ter fé em Jesus. Essas coisas relativizam a fé nele. Não é fé nele. É fé na coisa. É fé no método. Mas não é fé nele. É uma fé travesti. Travestida. Mas não é a fé nele. O fundamento da fé é confiar na pessoa de Jesus, na verdade da promessa do Pai, que é Cristo. É isso. Sabemos que o Evangelho, Novo Testamento, as Escrituras vão dizer o seguinte: olha, o justo viverá pela fé. Paulo vai escrever em Romanos: o justo vive pela fé. E que esta fé que ele está falando para os discípulos, ela é claramente explicada em Hebreus 11. Leia lá depois Hebreus 11. Em Tiago capítulo 1, até o versículo 4. Romanos capítulo 5, de 1 a 4. Então nós somos ensinados sobre a prova da nossa fé, que em perseverança produz paciência, experiência e esperança. Tudo isso gerado por Deus na nossa vida, na vida do cristão. Isso não tem nada a ver com algo que seja palpável, nada a ver com algo que é comercializado em nome da fé nos templos e manipulado por pastor, apóstolo, líder, seja qual for. A fé do Evangelho não é a fé na fé. Jesus não nos chamou a ter fé na fé. O discípulo de Jesus não é ensinado a ter fé na fé. Porque aí a fé se torna uma deusa. A nossa fé não é a fé na fé. Ou eu quero a oração do pastor Alexandre, porque ele é um homem de fé. A fé na fé. Se ele não for discípulo de Jesus, se ele não depender da graça de Jesus, coitado do Alexandre. Estou certo? Coitado de mim. A gente coloca a fé na fé. Só que não é assim. A fé do Evangelho não é a fé na fé, mas é a fé no Jesus dos Evangelhos. A fé do Evangelho é a fé no homem que é a graça encarnada. A fé do Evangelho é a fé no homem que é amor. A fé do Evangelho é a fé no homem cujo nele habita todos os tesouros do conhecimento. A fé do Evangelho é a fé no homem que cumpriu toda a justiça de Deus e é também a nossa justiça. A fé do Evangelho é a fé no homem que é justo e é também o nosso justificador. A fé do Evangelho é a fé no homem que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. A fé do Evangelho é a fé no homem que é o pão da vida. A fé do Evangelho é a fé no homem que é a luz do mundo. A fé do Evangelho é a fé no homem que é a ressurreição e a vida. A fé do Evangelho é a fé no homem que é a videira verdadeira. A fé do Evangelho é a fé no homem que é o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas lá na cruz do Calvário. A fé do Evangelho é a fé no homem que ressuscitou dentre os mortos, que a morte não pôde segurar ele, porque ali estava o autor da vida e a própria vida. A fé do Evangelho
é a fé no homem que está à direita de Deus Pai, como grande e eterno sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você hoje. A fé do Evangelho é a fé no homem que voltará em glória sobre as nuvens do céu, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que este homem é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome dele é Jesus de Nazaré. É Ele que nós servimos, é nele que nós confiamos. Não é em nada que o pragmatismo religioso tem ensinado e mostrado, enganado os incautos. A fé do Evangelho é a fé em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. É a fé neste homem que vai te ajudar a caminhar na vida. É a fé neste homem que vai te ajudar a encarar a vida, a superar os obstáculos e as barreiras. É a fé neste homem que está vivo, que é o Deus vivo, que é chamado do bom pastor, que se importa comigo, se importa com você. Esta é a fé do Evangelho, a fé neste homem. Qualquer pessoa, qualquer alguém, seja a posição que for, seja que apresente qualquer outra coisa que te desvie da fé neste homem, não vai atrás. As ovelhas de Jesus conhecem a voz dele, o bom pastor. E qualquer um que anda com esse Jesus, só vai apontar para que você tenha fé somente, única e exclusivamente neste homem que está voltando. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Por isso digamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir este homem verdadeiro e vivo?